Continuando aí a guerra no Pacífico, então nós vamos falar agora a respeito do ataque nuclear à cidade de Hiroshima e Nagasaki. Esses ataques, tá, foi no dia 6 de agosto de 45, na cidade de Hiroshima. Essa aqui é a cidade de Hiroshima, né, depois do ataque. E no dia 9 de agosto, 3 dias depois, foi escolhida Nagasaki. Né? Como que acontece esse ataque, Sora? Como eu falei, gente, embora o Japão estava tendo seus territórios, suas ilhas tomadas pelos americanos, e aqueles ataques desesperados dos kamikazes, eles não davam o menor sinal de recuar. Eles estavam treinando, inclusive, a sua população civil para uma invasão americana na ilha. Eles achavam que os americanos iriam invadir o Japão, tá? E que a população tinha que defender o Japão com vida ou morte, tá? E essa população começou a ser treinada, inclusive mulheres, para reagirem aos americanos. Se visse os americanos, tinha que atacar. Tá? Então eles estavam se preparando para essa invasão, achando que os americanos iriam fazer essa invasão e que isso representaria uma baixa tão numerosa de soldados mortos que a opinião pública obrigaria os Estados Unidos, né, a negociar um acordo de paz que fosse benéfico para o Japão. Essa agora era a estratégia deles. Eles não achavam que iam ganhar a guerra, mas eles achavam que podia tirar vantagens desse final da guerra. Porém, gente, o que eles não sabiam é que os Estados Unidos tinham uma arma secreta que eles vinham testando, vinham desenvolvendo durante toda a Segunda Guerra, que era a arma nuclear. Né? E isso eles não sabiam, a União Soviética não sabia, a Alemanha não sabia, somente a alta cúpula dos Estados Unidos sabia sobre essa arma. O último teste dessa arma aconteceu lá no deserto dos Estados Unidos, tá? Não me lembro qual deserto que foi, que eles testaram a bomba em maio de 45. E aí eles falaram, ó, tá tudo pronto, agora é só aguardar para a gente fazer, né, aquilo que vai ser verdadeiro. Então, no dia, como o Japão não dava sinais de terminar aquilo, o presidente Roosevelt já tinha falecido, ele já vinha muito doente, ele faleceu em abril de 45, quando o Harry Truman assumiu no lugar dele. Aí o Harry Truman toma a decisão de atacar o Japão em definitivo, com essa arma mortal que era a arma nuclear, tá? De alto poder de destruição. E eles então, no dia 5 de agosto de 1945, de uma ilha, né? Chega essa bomba na ilha, ela foi batizada de Little Boy, e chega essa bomba na ilha e eles vão destacar 3 bombardeiros, tá? Esses 3 bombardeiros, eles teriam 3 opções de ataques de 3 cidades japonesas. Porém, esses 3 bombardeiros iriam na frente, tá? Para poder, só que ia carregar a bomba, tá? Que seria o Enola Gay, tá? O avião Enola Gay, que era um B-29. Então iriam sair 3 aviões na frente para verificar tempo, temperatura, clima, ou seja, verificar o clima como estava naquelas cidades. Seria Nagasaki, Hiroshima e a outra eu esqueci o nome agora, gente. Eram 3 cidades. O ataque seria numa dessas 3 cidades. E aí esses aviões foram lá, verificaram como estava a situação e mandaram um rádio, né, uma mensagem dizendo, ó, e enquanto eu estava na frente, veio o Enola Gay atrás, tá? E eles deram a seguinte informação para o capitão do Enola Gay, né, para o piloto, capitão do Enola Gay. Olha, a melhor cidade que tem para o ataque vai ser Hiroshima. E aí era de manhã também, em torno de 8 horas da manhã, esses aviões que estavam verificando antes passou, sobrevoando a cidade. Os japoneses era um dia da semana, e eles estavam saindo, os japoneses estavam saindo de casa para ir para a escola, para ir trabalhar, né? Então as pessoas estavam indo fazer seus afazeres normais, comuns.
e eles escutaram um avião passando e eles acharam um bombardeiro vai nos atacar, e deu só alarme, eles correram para os abrigos antiaéreos, né? E a população já estava treinada para isso, de vez em quando acontecia, e eles correram e ficaram lá aguardando cerca de uma meia hora, mais ou menos, não veio ataque nenhum, eles saíram dos abrigos, esse foi um alarme falso, vamos voltar para a nossa rotina. E aí foram trabalhar, foram para a escola, as crianças, né, e tudo mais, quando veio o segundo avião, que era o Enola Gay, sobrevoando em torno de 8h16 da manhã, a 10.000 metros de altura. Os japoneses escutaram o barulho do avião, mas não chegaram a ver o avião, né? E então o avião Enola Gay soltou o míssil, e o míssil ele não explode no chão, tá, gente? Ele não bate, a bomba não bate no chão e depois explode. Ela explodiu em torno de 500 metros de altura, que deveria explodir em cima de uma base militar, mas houve um deslocamento de ar provocado pelo vento, e ela explode quase que em cima próximo a um hospital, tá? Aí ela explode, aí o que acontece? Ela suga o ar, né? Dá um vácuo, aí no momento que sobe, ela dá aquela explosão, aquele clarão, né? Ao ponto, gente, quem estava no avião, ele receberam um óculos totalmente escuro, totalmente negro, inclusive aqui a proteção do lado, porque se ele olhasse para a claridade da bomba, queimaria a retina dele, né? O avião já estava a alguns quilômetros de distância, fez a meia volta, né? Eles estavam filmando, né? Daí eles tiraram algumas fotos, por exemplo, como vocês estão vendo aí. Essa aí é a de Hiroshima, a bomba de Hiroshima, e aí a bomba ela dá aquele clarão, né? Emite aquele calor, e aí sobe aquele vácuo, né? Forma um vácuo, aí sobe aquela nuvem de poeira e forma esse cogumelo que vocês estão vendo. Depois esse cogumelo, essa nuvem de poeira, o vácuo, termina, ele volta numa onda de calor, uma energia de calor, mas não é um calorzinho não, tá, gente? É um calor de 4.000 graus Celsius, um pouco mais do que isso, ou seja, o calor do sol. E aí ele vem queimando tudo que está ao seu redor. Aí ficou dessa forma aqui a cidade, ó. Tá? Prédio público foi destruído, as casas das pessoas desapareceu do mapa, tá? E aqui era um local público, né, que foi o que sobrou do prédio, tá? Ficou só o esqueleto dele. Depois que Hiroshima foi reconstruída, eles não mexeram nesse prédio, eles deixaram como está, para servir aí de lembrança do que foi esse momento tão terrível lá em Hiroshima. Isso aqui é o epicentro da bomba, tá, gente? Quem estava mais afastado, a destruição foi um pouco menor, mas o problema da bomba de Hiroshima, da bomba nuclear, não era necessariamente só a destruição que ela podia provocar, mas o que viria depois, as consequências dessa explosão, que era o que ninguém sabia até aquele momento, que era a radioatividade, né? O envenenamento provocado pela radioatividade. Então, quem não morreu na hora, na explosão, tá? Alguns morreram queimados, porque queimou muita coisa, tá? Outros morreram em decorrência dos ferimentos, mas uma boa parte da população que sobreviveu morreu por causa do envenenamento pela radiação dias depois. Tá? Então aqui nós temos uma foto da cidade de Hiroshima antes da explosão e aqui depois. Tá? Então vocês podem ter uma noção da destruição que foi. Aqui é uma maquete, né, de como era Hiroshima antes da explosão, totalmente habitada, com cerca de mais ou menos 130.000, 140.000 habitantes. Era uma cidade mais ou menos do tamanho de Guará, um pouco maior do que isso. E aqui é o rio, né, que corta a cidade, e ela tem essa bifurcação, o rio faz essa bifurcação, que aqui é uma ilhazinha no meio do rio, tá?
Aí a explosão vista de cima, quando ela formou o cogumelo, foi tirada essa foto pelos aviões americanos. E aqui são as vítimas da bomba, tá? Aqui um garotinho, os médicos tratando a queimadura dele. Teve muita gente queimada, gente, muita queimadura grave, gravíssima. Aqui, ó, um bebê também com queimaduras e a mãe com um olhar totalmente desolado, porque as pessoas não entenderam, gente. De repente elas estavam indo para trabalhar, outros estavam, né, cuidando da casa, crianças nas escolas, médicos e enfermeiras nos hospitais, as pessoas chegando no seu trabalho, outros se deslocando, e de repente, pum, tá? Tudo virou um caos. Elas não entenderam, o dia virou noite, porque quando sobe aquela poeira, depois que passa aquela onda pirotécnica, né, de calor, que queima tudo, que devasta tudo, aí sobra uma nuvem de poeira que tampa a luz do sol, vai até a atmosfera, tampa a luz do sol e o dia vira noite, aí fica tudo escuro, vira um breu. Tá? E pouco tempo depois vem uma chuva escura por causa da poeira que está na atmosfera, veio uma chuva negra mesmo, tá? Só que essa chuva é altamente radioativa. E muita gente desesperada por causa do calor, sofreram desidratação, queria água, a água não tinha de onde pegar essa água. Quando veio a chuva, elas começaram a beber. Tá? Obviamente, essas pessoas não sobreviveram para contar a história. Aqui uma pessoa no hospital, improvisado, onde estão tratando as queimaduras dela. Aqui é um sobrevivente, ele está assim não necessariamente por causa da radiação, mas por causa da queimadura, tá, gente? São cicatrizes da queimadura provocada nele. Aqui um garoto que também teve o corpo queimado. Aqui, olha, a temperatura é tão alta que ficou, é como se tivesse tirado o raio-x aqui do registro. Ficou a marca dele aqui na parede, tá? Teve pessoas que literalmente, animais que literalmente desapareceram. Foram totalmente evaporizadas, incineradas instantaneamente, tá? Então só ficou a marca dela. Isso aqui é uma marca de uma pessoa que estava sentada no degrau, tá? E aí ficou só a marca dela. O que aconteceu com essa pessoa? Evaporou, tá? Virou pó, tá? E aqui são os sobreviventes sendo colocados aos montes, né, nos hospitais improvisados da região. Aí 3 dias depois, gente, a coisa se repete com a cidade de Nagasaki. Detalhe, estourou a bomba de Hiroshima e o imperador Hirohito e os generais falaram, não, vamos continuar com a guerra, vamos nos manter firmes, tá? E os americanos têm que invadir a ilha. Quando veio 3 dias depois outra bomba em Nagasaki com a chamada Fat Boy, que era o nome da outra bomba. E aí o imperador Hirohito mais os generais não tiveram outra alternativa a não ser se render, né, porque o Japão seria destruído se continuasse do jeito que está. Depois disso, o Japão ele renuncia à sua prática de guerra e faz um acordo de paz com os Estados Unidos. Não o acordo que eles queriam, mas depois eles acabam beneficiados, né, depois, para ser reconstruído, os Estados Unidos ajuda economicamente o Japão com o chamado Plano Marshall. Depois a gente fala sobre isso quando eu falar da Guerra Fria com vocês. Gente, saldo da guerra da bomba de Hiroshima. Na hora, em Hiroshima, cerca de 80 mil pessoas foram mortas. Dias depois, aí Nagasaki foi um pouco menos pessoas mortas, cerca de 60 mil. Dias depois, o saldo de mortos chegou a quase 300 mil mortos. Tá bom? Dias depois, cerca de 10 dias depois, que começam a morrer pessoas por causa da intoxicação ou do envenenamento por radiação.
Aquilo pegou totalmente desprevenido os médicos, né, porque eles não conheciam os efeitos da radiação, não sabia que era um envenenamento. Então, as pessoas começaram a passar mal, vomitava sangue, evacuava sangue, muito fracas, começou a sair feridas na pele, né, os lábios começaram a soltar feridas, os dentes começaram a cair, colocava a mão, só de passar a mão na cabeça da pessoa, assim, saía tufos de cabelo na mão, né, e a pessoa foi definhando, até ter uma morte horrorosa, extremamente dolorida. A pessoa tinha uma dor terrível por causa do envenenamento. E aí, tempos depois, que eles foram descobrir que era o envenenamento provocado pela radiação. Ok, gente? Aí, Hiroshima, na atualidade, ela foi reconstruída, é uma bela cidade, e todo ano, no dia 6 de agosto, todo ano, no dia 6 de agosto, eles fazem minutos de silêncio, fazem cerimônias, né, e colocam umas lanternas nos rios, que elas sobem depois, tá? E eles soltam essas lanternas nos rios, que representa o número de vítimas, né, provocada por essa bomba nuclear de Hiroshima aí. E aqui é o prédio que eu falei para vocês, né, que ficou em ruínas, só ficou o esqueleto deles, e o prédio eles não mexeram, que ele serve como uma lembrança, né, como dizer, como se fosse um cartaz, ó, olha o que aconteceu por causa da estupidez humana, né? Não tem outra palavra para dizer a não ser isso. Gente, fiquem com Deus, até as próximas aulas, até a próxima semana. Até lá!